Muito boa tarde, jovens talentos. Boa tarde para Betina, para Bruna, para Gabriele, Isabelle, Jupê, Laura, Luiz Henrique, Rodrigo. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Nesta chuvosa sexta-feira à tarde, vamos tomar um café, vamos tomar uma água aí, um chimarrão para falar sobre Oriente Médio, tá? Para falar das questões contemporâneas. Provavelmente faremos isso em dois encontros, um hoje e o próximo na sexta-feira que vem, tá? Sem mais delongas, vamos iniciar a prosa para que vocês não cansem muito, já que já devem ter visto muita aula ao longo desta semana. Deixa eu só admitir mais alguns que estão chegando agora, né? Vamos ver aqui, ok. Acho que tá tudo certo. Vamos lá então. Bueno, meus amigos, vamos falar desse assunto absolutamente relevante, absolutamente encantador para nós, que é as relações Israel e Irã, né? E falar desse tema é partir de um evento definidor de um novo cenário, de um novo panorama no Oriente Médio, que é o evento dos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 que o Hamas promoveu em Israel. Na tela, você, meu amigo Luiz Henrique, minha amiga Betina, você, Isabelle, pode observar a faixa de Gaza. A faixa de Gaza que é um território pequeno, é um território de mais ou menos 360 quilômetros quadrados, que é a metade do município de Passo Fundo, e que concentra quase 2 milhões de habitantes. Então, é uma área com uma super densidade populacional, é uma área pobre, é uma área de recursos naturais escassos, que é controlada pelo Hamas, que é um grupo fundamentalista sunita palestino, desde o início dos anos 2000. Então, o Hamas, em 7 de outubro de 2023, lançou um coletivo de ataques, especificamente nessa parte de Israel mais próxima à faixa de Gaza, no qual morreram mais de 1.000 pessoas, e isso desaguou uma reação bastante violenta de Israel, que passou a ocupar essa região. A partir desse 7 de outubro de 2023, o cenário no Oriente Médio, pessoas, alterou-se significativamente. Ficou bastante complexo, ficou mais sofisticado ainda o raciocínio que a gente precisa para compreendê-lo. E isso ganha uma conotação especial para nós a partir do discurso que o primeiro-ministro de Israel, o senhor Benjamin Netanyahu, que você vê aí na tela, fez na Assembleia Geral da ONU agora em 2024. Em setembro de 2024, o Benjamin Netanyahu fez uma fala na ONU, na Assembleia Geral, e nesta fala, o Benjamin Netanyahu mostrou dois mapas. Um desses mapas é o que vai dar a diretriz da nossa aula daqui para frente. Esse mapa aí que ele mostrou com o título de The Curse, a maldição. E nesse mapa ele mostrou os inimigos de Israel. Para além do Hamas, ele mostra neste mapa o Irã, o Iraque, a Síria e o Líbano. Mostra esse coletivo de países árabes como adversários existenciais de Israel. E vamos tentar entender o porquê que esse mapa tem essa configuração. O país mais importante para nós hoje no nosso encontro é o Irã. Observem o mapa do Irã aí na tela, né? Vejam que o Irã, ele tem saídas para dois cursos d'água ricos em petróleo. Se vocês olharem aqui no norte, ó, o Irã tem uma saída para o Mar Cáspio. O Mar Cáspio, que é um mar fechado, que tecnicamente é um lago, e que os países do seu entorno detêm os direitos dessas águas, e essas águas são muito ricas em petróleo. Ao sul do Irã, percebam que existe o Golfo Pérsico.
também uma outra área notória no que tange a extração, a prospecção de petróleo e gás natural. Não à toa, o Irã é um dos maiores produtores mundiais e uma das maiores reservas mundiais de gás e petróleo. O Irã é um país com mais de 80 milhões de habitantes, é um país que não é árabe, é um país que tem uma formação populacional predominantemente indo-europeia. E esse país, desde 1979, vive sob um Estado confessional xiita. E esse componente do Estado confessional xiita é muito importante para a gente entender por que, que o Irã é inimigo de Israel. Por que, que o Irã tem uma rivalidade fatal, mortal com Israel. E muito disso passa por este senhor, sim, este senhor que está na tela. Quem é este senhor? Este senhor se chama Ayatollah Ruhollah Khomeini. O Ruhollah Khomeini, ele foi o principal líder, a principal referência da Revolução Islâmica do Irã, movimento que aconteceu em 1979. Essa Revolução Islâmica do Irã, entre outros aspectos, ela promoveu uma nacionalização das reservas de petróleo e gás do país, ou seja, empresas americanas e britânicas, sobretudo, que exploravam esse petróleo, que exploravam esse gás, perderam os direitos em relação a isso e o Estado iraniano passou a assim fazer. Passou ele a explorar esse petróleo e esse gás. Em paralelo, essa revolução instaurou um Estado confessional xiita. O xiismo que é um dos grandes ramos, uma das grandes famílias do Islã. Esse modelo foi pensado, foi estruturado da cabeça do Ayatollah Khomeini, que era uma autoridade religiosa e acabou se formando como a principal liderança desse processo. Essa revolução, ela é a única na história que derrubou um Estado secular, um Estado laico, sem religião oficial, e colocou outro no lugar de conotação religiosa, que não é pouca coisa. E parte da narrativa dessa revolução foi construída com base nas ideias de que os Estados Unidos eram um grande demônio, o American Way of Life, a ocidentalização dos costumes, que o governo anterior ao do Khomeini, que era o do... Meu Deus, esqueci o nome do cara agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Que o governo anterior ao do Khomeini tentava implementar, né? Do Shah Reza Pahlavi, me lembrei. Então, o governo do Shah Reza Pahlavi tentava implementar um governo ocidentalizado, um governo que iria de encontro aos costumes do Islã, na visão do Khomeini, e vem essa revolução em um cenário em que o Irã era um país com bastante corrupção, com bastante problema social, derruba o governo do Shah Reza Pahlavi, que é pró-Estados Unidos, traz um Estado confessional xiita e passa a propagar uma mensagem de que Israel e os Estados Unidos são satãs. O grande satã, os Estados Unidos, e o pequeno satã, Israel. Nesse processo todo, o Irã ainda começa o seu programa nuclear. E começa um processo de expansão dessa revolução xiita. O Irã começa a tentar expandir essa revolução para outros países. E é aí que vem essa figura que foi morta em um ataque de Israel esses dias. Quem é essa figura que foi aluno do Ayatollah Khomeini em um seminário religioso no Iraque? Quem é essa figura? Essa figura é o Hassan, o Hassan, que foi o grande líder do Hezbollah de 92 até a semana passada, quando Israel fez um ataque a Beirute e acabou assassinando o Hassan. Então, a morte do Hassan, a figura do Hassan, é a conexão nossa do Irã, do Ayatollah Khomeini, da Revolução Xiita de 79, com o Líbano, que é um dos países que fazem parte daquele eixo da maldição, como chamou Benjamin Netanyahu, ou eixo da resistência, como prefere chamar o Irã. Então, o Nasrallah, ele era o líder
do Hezbollah no Líbano. Então, o Líbano é um país, gente, que teve uma série de dificuldades desde os anos 70 para cá, tá? O Líbano que é sede do Hezbollah. O Hezbollah, um grupo fundamentalista xiita, atua no Líbano. O Hezbollah, esse grupo fundamentalista xiita que atua no Líbano, tem apoio de Israel, tem apoio do Irã, desculpa, para atacar Israel. Então, Irã e Hezbollah são entidades de mãos dadas nesse caso. Existe uma identidade religiosa, que é o Islã xiita, existe um inimigo comum, que é o Estado de Israel, que é o Estado judeu. E aí, gente, o que que acontece? O Líbano não é o Hezbollah. O Líbano é um país que, desde os anos 70, tem muitos problemas. Só para você ter uma ideia, de 75 até 1990, o Líbano viveu uma guerra civil. E uma guerra civil, assim, multifacetária. Por quê? Porque o Líbano é um país que tem um grupo muito expressivo de xiitas, 40% do Líbano é composto de muçulmanos xiitas, mas também tem grupos significativos de cristãos, drusos e sunitas. Então, né, em meio a essa guerra civil, nós tínhamos essas separações, essas diferenças religiosas de forma muito intensa, gerando um conflito muito sangrento. Para potencializar essa guerra civil entre 75 e 90, ainda tem uns elementos extras. Por exemplo, Israel, em 1982, invadiu o Líbano. Então, não bastasse o Líbano estar em guerra civil, Israel, em 1982, invade o Líbano, entra aqui na fronteira norte de Israel com o sul do Líbano e promove uma ocupação militar nessa região. Por que que Israel invade o Líbano nesse momento dos anos 80? Para combater a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Muitos refugiados palestinos com a criação de Israel foram parar no Líbano, que ajudou inclusive a gerar a guerra civil. Então, olha que doideira que era o Líbano. Já não bastasse toda a diversidade étnica, religiosa que o Líbano tinha e tem, o Líbano ainda teve que lidar com centenas de milhares de refugiados palestinos que foram para o seu território depois que o Estado de Israel foi criado. E lá atuava a Organização para a Libertação da Palestina, que nessa época era um grupo de luta armada que promovia ataques contra Israel pela criação do Estado palestino. Então Israel entra nessa região, ocupa o Líbano para ir atrás dos membros da OLP e permanece ocupando o Líbano, o sul do Líbano, até a capital Beirute, por vários anos. E é nesse contexto que surge o Hezbollah. Isso é muito interessante da gente perceber. Porque por que que o Hezbollah, esse grupo xiita apoiado pelo Irã, ataca Israel? Porque o Hezbollah tem sua origem justamente para resistir a essa ocupação de Israel do Líbano. Então percebam como há essa conexão. E aí você tem essa bandeira do Hezbollah, grupo xiita que atua, sobretudo a partir do sul do Líbano, contra Israel. E aí a gente está vendo agora, nesse contexto, Israel atacando o Líbano justamente para tentar dizimar o Hezbollah. Então percebam o seguinte, ó, essa maldição, como chamou o Benjamin Netanyahu, ou esse eixo da resistência, como o governo iraniano gosta de chamar, ele tem o Irã, que é anti-Israel desde a Revolução Islâmica, desde a Revolução Xiita. Ele tem o Hezbollah, que é um grupo libanês xiita, que também luta contra Israel, desde a ocupação do território libanês por Israel em 82, né? E nós também temos aqui uma tabela para a gente comparar o Hamas com o Hezbollah. Porque, embora a faixa de Gaza não esteja naquele mapa lá que o Netanyahu mostrou na Assembleia Geral da ONU, no discurso dele, o Hamas também faz parte desse eixo da resistência que se opõe a Israel. E aí, como a gente está pensando em termos de prova, é legal a gente olhar para isso e perceber as diferenças que existem entre os dois grupos. Porque o Hamas,
ele tem origem sunita, e isso é bastante curioso, né? Porque existe uma grande rivalidade entre sunitas e xiitas no mundo muçulmano. A maioria dos muçulmanos é sunita, mais ou menos 85%. E desde a cisão do islamismo, lá depois da morte de Maomé, em que xiitas e sunitas se separam, a relação entre eles não é das mais amistosas. Porém, em prol de destruir um inimigo maior, no caso Israel, o Irã, que é um país de maioria xiita, apoia financeira e de forma militar o Hamas. Opa, caiu aqui a minha câmera, mas ela volta. Pronto, deixa eu ajustar ela aqui. Essa câmera solta aqui, ela é muito doida, né? Eu tenho dificuldades em equilibrá-la às vezes. Aqui. A câmera do Note é muito ruim. Eu acabei comprando outra, mas eu confesso para vocês que volta e meia essa aqui despenca. Deixa eu puxar aqui, só um minutinho. Foi, mas não foi da melhor forma. Tá. Então, olha só. Então, o que que acontece? O Hamas, apesar de ser um grupo sunita, ele tem apoio do Irã. O Hamas, ele é palestino. E o Hamas, ele ataca Israel a partir do sul de Israel, a partir daquela região que nós começamos a aula mostrando que é a faixa de Gaza. Já o Hezbollah, sobre o qual nós falávamos até há pouco, o Hezbollah é xiita, tem origem libanesa e ataca Israel na fronteira norte de Israel, que é o sul do Líbano, tá? Então, essa comparação entre os dois é pertinente para fim de prova. Aí eu vou mudar o país que compõe aquele eixo de resistência ou de maldição que o Netanyahu falou. Para quem não identificou, tem a bandeira do Irã de um lado e a do Iraque do outro. Então não se perca aí, tá? Dentro daquela ideia do eixo da resistência ou da maldição, eu tenho o Irã, eu tenho o Hezbollah no Líbano e tenho o Hamas, né? Que é palestino, que atua a partir da faixa de Gaza. E nós vamos colocar um próximo componente aí, que é o Iraque. O Iraque, olha só. E aí é muito interessante, porque Irã e Iraque tinham um histórico de rivalidade. Isso mesmo. Irã e Iraque, ao longo das últimas décadas do século XX, se relacionavam muito mal. Por quê? Porque o Iraque, apesar de ter maioria xiita, e mais ou menos 60% da população do Iraque é xiita, igual a galera do Irã, só que o Iraque é um xiita árabe. O xiita iraniano ele não é árabe. O Iraque, desde o final dos anos 70 até o início dos anos 2000, até 2003, para ser preciso, o Iraque foi dominado por uma minoria sunita, liderada por esse cara de bigode que vocês veem à esquerda da tela, que é um senhor chamado Saddam Hussein. Então, quando aconteceu a Revolução Islâmica do Irã em 79, por exemplo, o Saddam Hussein, que era xiita, que representava a minoria xiita que controlava politicamente o Estado iraquiano, ele se lançou em uma guerra contra o Irã do Ayatollah Khomeini, apoiado inclusive pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Então, o histórico da relação entre Iraque e Irã, lá nos anos 80, entre 80 e 88, por exemplo, era um histórico belicoso. É o histórico da guerra Irã-Iraque, né? Que gerou, inclusive, o segundo choque do petróleo. Você lembra que o primeiro, ele se vincula à Guerra do Yom Kippur em 73. Então, o Iraque, apesar de ter uma maioria xiita, não tinha uma boa relação com o Irã. O que mudou a partir do início dos anos 2000. Porque o que aconteceu a partir do início dos anos 2000, de 2003? Esse cara aí, eu acho que você não sabe o nome dele,
mas ele é um cara muito importante na história do século XXI. Ele é o Dick Cheney. O Dick Cheney era o vice-presidente do George W. Bush, presidente dos Estados Unidos quando aconteceram os ataques de 11 de setembro, quando aconteceu a guerra ao terror, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e invadiram o Iraque em 2001 e 2003, respectivamente. E o grande artífice, o grande arquiteto da invasão do Iraque foi o Dick Cheney. O cara que falava que o Iraque tinha armas de destruição em massa, armas químicas e biológicas, sem ter, era o Dick Cheney. O Dick Cheney é mais sujo, era mais sujo que pau de galinheiro. Inclusive tem um filme muito legal chamado Vice, que conta um pouco da história dele. Então, os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, naquele contexto da guerra ao terror, com base numa desculpa de que o Iraque tinha armas químicas, armas biológicas, o que era tudo mentira. Na realidade, que os americanos estavam de olho lá era no petróleo, porque nessa altura do início do século XXI, o Oriente Médio era super importante para a segurança energética dos Estados Unidos. Hoje é muito menos. Lembre que os Estados Unidos mudaram essa questão porque hoje eles são um país que produz mais petróleo no mundo. Então, isso mudou muito em relação à situação energética estadunidense. Mas nessa época era diferente. Então, eles invadem o Iraque, fazem uma ocupação do Iraque, ficam anos no Iraque, derrubam o Saddam Hussein, executam o Saddam Hussein. Só que o Iraque vira uma zona dali para frente. O Iraque é um país que conviveu com conflitos entre xiitas, sunitas e curdos, tem essa galera, né? Os curdos são sunitas, mas não são árabes, então para você entender, o Iraque é essa mistura que você está vendo no mapa aí. Tem xiita árabe ali, ó, num rosa mais escuro, sunita árabe, sunita árabe, sunita árabe, sunita curdo. Ó, o Iraque, a depender da região, o Iraque tem a prevalência de um ou outro grupo. Então, a situação do Iraque pós retirada de tropas americanas, pós invasão estadunidense no contexto da guerra ao terror em 2003, é guerra civil, em muitos trechos. O Iraque é um dos países em que surgiu o Estado Islâmico, que depois acabou sendo enfraquecido, que era um grupo fundamentalista sunita, que queria formar um califado no Oriente Médio, uma espécie de império, que fazia a Al-Qaeda e outros grupos radicais sunitas parecerem um grupo de crianças na creche. Então, o Iraque tem problema de separatismo curdo, o Iraque tem problema de fundamentalismo sunita com o Estado Islâmico, Al-Qaeda e outros grupos, e o Iraque tem uma maioria xiita, que é 60% da população, e uma parte importante dessa maioria xiita apoia o Irã, ajuda o Irã. Então, veja, essa maldição ou esse eixo da resistência, ele começa a se fechar. Eu tenho o Irã, eu tenho o Hezbollah no Líbano, eu tenho o Hamas na Palestina, eu tenho o Iraque no Oriente Médio também, e temos o país desse cara. Quem é esse cara que já esteve muitíssimo em evidência, senhoras e senhores? Bashar al-Assad, né? Bashar al-Assad é o presidente da Síria, que recebeu o poder de seu pai no início dos anos 2000, o Hafiz al-Assad. O Bashar al-Assad, que é alauíta, que é uma minoria na Síria. A maioria da Síria é sunita árabe, os alauítas são uma minoria, mas dominam a política do país. Dentro da árvore genealógica da religião muçulmana, os alauítas surgiram de uma ramificação dos xiitas. Então, o Bashar al-Assad, que sobreviveu a uma guerra civil atroz, feroz, né? Uma guerra civil em que o Bashar al-Assad foi bastante apoiado pelos russos, enfrentou uma resistência sunita árabe apoiada por Estados Unidos, União Europeia e Arábia Saudita, mas permaneceu no poder. A Síria, que é esse país aqui, ó. E aqui é importante a gente lembrar que a Síria ela recebeu forte apoio russo, porque desde a década de 70 os russos têm dois portos que foram concedidos a eles pelos sírios,
que são os portos de Latáquia e Tartus, que são cidades costeiras ali do mar Mediterrâneo. Então, a presença russa no mar Mediterrâneo acontece graças a essa parceria com a ditadura da família Assad, desde a época do Hafiz, que é o pai do Bashar, e agora com o Bashar, que resistiu, que conseguiu sobreviver o seu regime com a guerra civil do país. Então, não perca de vista esse eixo da resistência ou essa maldição, como definiu Benjamin Netanyahu, os grandes inimigos existenciais de Israel. Irã, ele coloca o Iraque ali por causa da maioria xiita ali, ele coloca o Hezbollah, ele coloca o Hamas, que é o sunita dessa história aí, que é o único sunita. E aí nós temos mais um grupo para falar. Qual é esse grupo que nós temos que trocar uma ideia com vocês? É os Houthis. Isso mesmo, os Houthis. Houthis. Os Houthis. Os Houthis é um grupo de um país que fica na Península Arábica, numa parte do Oriente Médio diferente dos que nós citamos até então. Esse país é o Iêmen, tá? O Iêmen também tem maioria sunita, porém os Houthis são xiitas. Então, os Houthis são xiitas. Eles seguem um ramo dos xiitas, que é os aidistas, né? Eu não estou aprofundando muito nessas ramificações teológicas aí do Islã, porque ela não é o nosso foco. Mas o que eu quero deixar claro para você? Essa dicotomia entre muçulmanos xiitas e sunitas, ela é muito pobre, tá? Ela é muito rasa. Existem muitíssimas subdivisões dentro de cada um desses grandes gêneros, dessas grandes famílias dentro do islamismo, tá? Então, por exemplo, os iemenitas Houthis, eles são xiitas aidistas. Eles têm esse nome Houthi por causa que o líder que fundou esse movimento, que morreu em 2004, se chamava Houthi, né? Então, o que os Houthis buscam? Os Houthis buscam controlar politicamente o Iêmen, e eles já tomaram a capital do país, inclusive. Então, os Houthis hoje, que é um grupo xiita, é a principal força política do Iêmen. E como eles são xiitas e são apoiados pelo Irã, eles são um super problema para a Arábia Saudita, que é um país que faz fronteira com o Iêmen ali. Esse país ao norte da Arábia Saudita, que você tá, ao norte do Iêmen, que você está vendo ali, é a Arábia Saudita. Então, people, o que acontece nesse contexto? Os Houthis hoje controlam a maior parte do território iemenita. Os Houthis atacam embarcações americanas e de aliados que passam por essa região. Dali, como assim que passam por essa região? Ops, aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu só retomar. Estou aqui no nosso último slide. Olha só o que acontece aqui, galerinha. Se vocês olharem o Iêmen ali, ó, aquela faixa de mar ao sul do Iêmen é o Golfo de Aden. Ao sul você tem a Somália no chifre da África, certo? Então, o que acontece? Essa região aí, ela tem muito trânsito, porque as embarcações saem do Golfo Pérsico e elas se deslocam, passam pelo Estreito de Hormuz, ali nos Emirados Árabes, passam pelo Golfo de Omã, Mar da Arábia, Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb, ali no Djibouti, né? Ali no Djibouti, e entram no Mar Vermelho para sair pelo Canal de Suez. Então, o Iêmen é um território muito estratégico porque ele envolve uma das artérias do comércio mundial, que é essa região. Então, o que acontece aqui? Eu estou com um problema com o meu cursor, que ele está se revoltando. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Eu vou dar um stop aqui, mas eu já boto de novo. Então, o que acontece? O Iêmen, ele tem essa situação aqui, ó. Ué, por que está escuro? Aqui, voltei. Então, o Iêmen tem essa situação que os Houthis controlam o litoral, controlam a capital Sanaa e controlam o litoral. Aqui está o Golfo de Aden, ó, agora o cursor me salvou. Aqui perto do Djibouti, que tem uma base naval chinesa, inclusive, tem o Estreito de Bab al-Mandab.
Aí passei pelo Mar Vermelho, Canal de Suez, Mar Mediterrâneo. Então, a partir daqui, os Houthis atacam navios americanos que passam por essa região. Os Houthis lançam ataques, inclusive, a Israel. Eles já lançaram foguetes, mísseis a Israel, dados pelo Irã. Então, o grande desafio israelense nesse contexto que envolve o Irã, o grande desafio é o seguinte: Israel tem que sobreviver em um cenário no qual tem muitos inimigos no seu entorno. Algumas inimizades, essas é verdade, ela alimentou, o país ajudou a gerar. E esse é um primeiro momento, é um primeiro contato, é um primeiro panorama, uma primeira ideia que eu quero te dar sobre o Oriente Médio. Na semana que vem, na nossa próxima aula, eu volto para nós conversarmos sobre os países árabes que são aliados de Israel, os países muçulmanos que são aliados de Israel ou que flertam com um apoio a Israel, tá? Mas isso, meus amigos e minhas amigas, é assunto para um próximo encontro, tá bom? Então, um beijo muito carinhoso no coração de vocês. Bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, gente.